A gente tem mais pergunta aqui chegando. O que vocês acham sobre a liberdade de expressão? É essa coisa que o Elon Musk defende? Então, assim, eu vou jogar esse tema do Elon Musk, aproveitando esse papo que a gente está tendo, né? O Elon Musk, ele está agora bastante defendendo essa questão de liberdade de expressão. No mesmo compasso, quando a gente passa a olhar uma visão mais macro, ele principalmente batendo nessa questão com o Alexandre de Moraes, a gente vê muito a questão Tesla, BYD também, né, que existe esse interesse, talvez. E a gente vê também, talvez, que o judiciário brasileiro entrou num campo que talvez ele não ganhe essa guerra, né? Porque o judiciário brasileiro não vai saber brigar na internet, né? Fazer que as pessoas entendam mais o lado dele na internet. O judiciário precisa agir depois. O que vocês pensam sobre o tema Elon Musk? Bom, é, eu acredito que o Elon Musk não está trabalhando com liberdade de informação. É evidente a sua tendenciosidade à extrema-direita, né? Quando ele confrontou o judiciário brasileiro dizendo que iria tirar restrições de perfis extremamente específicos da extrema-direita. Se ele falasse que iria tirar a restrição de todos os perfis de maneira geral que foram censurados pela lei, ponto. Não. Ele pautou especificamente perfis da extrema-direita. E esse discurso de temos que buscar a liberdade de expressão, eu tenho que ter o direito de me expressar, eu irei mostrar a verdade, são discursos extremamente perigosos. Por Essa quê? questão da verdade, Por que são discursos perigosos? porque a história nos mostra que todos aqueles que diziam que iam trazer a liberdade, que iriam trazer a verdade, isso foi o fascismo, isso foi o nazismo, isso foi o totalitarismo. A ditadura buscava, queria trazer a liberdade e a integridade das pessoas novamente. Então a história nos mostra que é um discurso perigoso, porque regimes autoritários se utilizam disso, que irão assumir o poder para garantir a liberdade das pessoas. Então, vide a história, nós temos que tomar cuidado nesse princípio. E é evidente a tendenciosidade do Elon Musk para a extrema-direita. E é só você ver as últimas notícias, os perfis que ele está se relacionando no Twitter são todos de extrema-direita. E o fim, a base dele sempre é dinheiro, o mundo corporativo, seus negócios, seus interesses no Brasil em relação a minérios específicos, né? E isso tudo está em volta de um jogo político, onde ele busca influenciar a política brasileira. E no meio de tudo isso está o Alexandre de Moraes tentando resistir, de certa forma, a essas imposições da extrema-direita. O Alexandre de Moraes teve um papel muito importante na defesa da democracia em alguns períodos, né? Mas como a bruxa comentou, né? Existem abusos dessa autoridade em diversos momentos. Então, todos esses tipos de poderes, nós temos que sempre tomar cuidado. Né? Porque um momento eles jogam dentro da democracia, mas outro momento pode não jogar. Certo? E quem paga o pato sempre será nós, o povo. O que você pensa sobre uma afirmação que colocaram aqui que o Alexandre de Moraes é comunista e está jogando pela esquerda? Se defender a democracia é ser comunista, né? Então. Pensa o seguinte: a gente tem uma rede social muito grande, que é o Twitter, que não era dele, ele foi e comprou. Lembrando que ele não é brasileiro, ele é americano. Imagina alguém de outro país vindo para o teu país, ditando tendências e ditando regras. Independente do posicionamento político do ministro Alexandre de Moraes, como e enquanto ministro, ele está fazendo o trabalho dele de alguma forma. As pessoas gostando ou não, a nossa opinião nem talvez importe tanto nisso. Ele talvez esteja defendendo a maneira dele, dentro das nossas leis, os interesses do Brasil. Mas, de fato, o Elon Musk ele tem um viés político de extrema-direita. Tanto que os perfis que ele citou para desbloqueio são perfis de direita. Se ele fosse um cara condescendente e justo, ele desbloquearia todos os perfis. De outras pessoas também, sem nenhum viés político, independente disso. Então, basicamente, é o que a gente pensa
sobre isso nesse cenário atual. Ele não está certo, ele não é brasileiro e ele tem interesse. Lembrando que no governo passado ele tem um contrato milionário com a Starlink em vários locais, né, da região norte do Brasil, e ele tem alguns interesses aqui particulares também. Só um adendo. Em duas situações, ele demitiu bastante gente do Twitter e demitiu agora da Tesla. Então o que espera de um cara desse que está ganhando tanto dinheiro e demitindo tanta gente que fez tanto pela empresa? A gente tem que olhar não só o foco disso, mas todo um contexto global do impacto das ações e do que ele fala na internet. Perfeito. Uma questão ainda dentro desse escopo. Logo quando começou os atentados contra as sedes dos poderes do nosso país, etc., prontamente a gente já começou a agir para identificar algumas dessas pessoas e tentar trazer um pouco de justiça, né? Então, nós identificamos, além disso, várias tentativas de atacar serviços essenciais nesse mesmo período. Existia um movimento muito forte para tentar causar uma instabilidade digital naquele período em vários setores chaves da sociedade brasileira. E muitas pessoas não sabem disso, talvez só a justiça e as agências de segurança saibam, mas grande parte da população não sabe. Mas serviços como o INSS, o GovBR, e entre outros portais que eram essenciais à sociedade, o próprio STF, STJ, começaram a ficar instáveis, porque começaram a receber ataques de acordos desses grupos milicianos com grupos internacionais também. Nós prontamente agimos para impedir que esses serviços essenciais caíssem, né? E ajudamos a identificar algum desses personagens, né, que está lá no nosso site, no mesmo dia e dias depois, lançando listas que agora estão sendo julgadas, por exemplo, pelo STF. Então é nosso dever também, enquanto participantes da democracia e da sociedade, lutar contra essas pessoas que atentam contra essa estrutura social que temos agora. Porque, como eu disse, mas vocês são anarquistas. Nós somos, mas nós somos realistas. Que agora, nesse momento, nós temos que defender a liberdade dentro dos regimes democráticos, que é o que temos agora.